vendido. Olha o processo de Deus, como às vezes é meio doloroso e a gente não entende, né? A história de José mesmo, ele foi vendido, os irmãos pegaram ele com inveja, arrancaram a túnica lá, né? Jogaram ele no poço. Aí ia passando os mercadores, pegaram e venderam ele, né? Mentiram pro pai dele que ele tinha morrido. Tudo por inveja, mano. Que ele era um garoto sonhador. Só que Deus ali tem um trabalho, uma coisa pra todo mundo. Olha onde Deus colocou ele, mano. E ele foi vendido lá pro Egito. Foi parar lá na casa de Potifar, lá, como escravo. Só que ele não se deixou abalar não, irmão. Ele foi, e ele adorando a Deus ali. Ele podia muito bem. Eu era um do primeiro a falar, Deus não vai. Esse Deus aí, pelo amor de Deus. Não quero saber. Não, ele se firmou em Deus. Foi ali na casa do Potifar. Fez a diferença onde ele foi colocado, né? Ali ele já estava fazendo a diferença, se destacou. Aí veio a intriga, né? A mulher de Potifar deu em cima dele lá. Aí você vê. E ele fugiu, ele pessoa inteligente, ele fugiu do pecado, ele não encarou, sabe? E fosse outras pessoas, né? Capaz mesmo. Só que ele pensou bem, né? Ia desonrar o cara que acreditou nele. Que tem duas partes, né? O cara acreditou nele, confiava nele, deu até sua casa para ele cuidar. E ele pensou tudo nisso. Só que aí aconteceu dele cair na armadilha da mulher, né? E a mulher fez ele ser preso. E ele foi preso. Aí imagina, irmão. De escravo, vendido, traído pelos irmãos, vendido, escravo, ainda foi preso. Aí lá na cadeia, lá ele ficou se não me engano, um tempo lá na cadeia lá. Aí lá ele começou a se destacar também, mano. Onde colocava ele se destacava. E era Deus preparando o processo, né? Para ele assumir coisas maiores. E foi tipo um processo, mas dependendo do cargo que ele estava lá dentro, ele foi pegando o cargo lá dentro, né? Mesmo sendo uma prisão que ele estava. E lá ele desvendou os sonhos. Aí Deus deu o dom dele desvendar os sonhos. Porque ele ia orar para Deus dar a revelação dos sonhos. E deu. Aí deu para acho que um confeiteiro lá, se não me engano. Aí ele foi e voltou lá para mesa do rei lá. Aí o faraó lá, né? O faraó teve sonho lá. Aí ninguém conseguia desvendar aquele sonho. E aquele cara veio lembrar de José, mas depois de 2 anos. Depois de 2 anos que o José tinha desvendado o sonho dele. O cara que tava lá, voltou lá pro faraó lá. Lembrou de José depois de 2 anos, hein? Imagina o tempo que demorou. E chamaram ele. Aí ninguém conseguia desvendar o sonho. Aí José foi, né? E o faraó falou o sonho lá pra ele lá. Você consegue desvendar esse meu sonho? Não, vou orar pra Deus lá, Deus vai me dar o discernimento desse teu sonho. E ele orou, Deus pegou e deu pra ele. E ele desvendou, irmão. Daquele dia em diante, ele se tornou governador. Olha só. Os planos de Deus na vida das pessoas. E ele, irmão, ele podia ter toda a raiva do mundo. Ele podia ser até irado, né? Podia estar reclamando. Ele tinha todos os motivos para ter raiva mesmo. Mas não, Deus colocou ele lá no alto. E ele ajudou o país lá inteiro, bem dizer, né? Que era o governador. O estado agora, pra falar a verdade, um estado. Agora nós conhecemos os dias de hoje. Ele ajudou o estado inteiro, mano. De um jovem sonhador. A inveja perseguiu, né? Tudo tinha tudo contra ele. E ele chegou a governador do Egito. Imagina, irmão. O que Deus não tem preparado para nós, aqueles que seguem, aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor. Renovarão seus sonhos se realizarão. Aquele que Deus prometeu para você, aquele que Deus mostrou para você, se realizará. E Ele vai te colocar em um lugar alto. Se assim for a vontade dele, Ele coloca a gente em lugares altos. Mas a gente tem que ter confiança nele, obedecê-lo, né, irmão? Fazer aquilo que ele manda. Senão, aí não adianta também, né?